Começa agora o programa da Câmara Municipal de Garuva, gestão 2013-2016. Passaremos a transmitir sessão ordinária do Legislativo sobre a presidência da presidenta Luciane Boing. Vereadores: Uziel Fernandes Matos, Helena Chaves, Reginaldo Rosa, Elvis Estevan, Gilmar Martins, Otávio da Silva Neto, Célio Budal, Juliane Penske. Boa noite, senhoras e senhores, que nos prestigiam com suas presenças, e boa tarde aos ouvintes da rádio comunitária. Havendo número legal em plenário, declaro aberto os trabalhos. Leitura do parecer que analisa o projeto 06/13. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final, que dispõe sobre a contratação e o preenchimento de cargos em comissão e funções gratificadas no âmbito do Poder Executivo, de parentes e afins das autoridades que menciona. Relatório. O projeto de lei de autoria do Executivo número 6 propôs revogação de leis anteriores e reproduz súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Após exaustivas discussões, teve o voto contrário do relator, cujas razões encontram-se em anexo à ata da reunião e fazem parte da mesma, sendo o mesmo vencido pelo voto favorável dos demais membros. Obteve parecer favorável desta comissão. Fundamentação. Considerando as razões anexas à ata de reunião e a análise das novas determinações da súmula vinculante, considerando inoportuna a modificação das condições atuais nesse município, conforme arrazoado, e razões anexas, constante na ata da reunião da comissão, que tomam como razão de decidir. Voto do relator. Após a análise acurada desse projeto, o relator vota contrário à aprovação do projeto. Parecer da comissão. A Comissão de Justiça e Redação Final, em sessão realizada no dia 13, opinou por votar contrário ao voto do relator, sendo vencido por 2-1 pela aprovação do projeto. Estiveram presentes os senhores vereadores Célio Budal, Reginaldo Rosa e Otávio Moreira da Silva Neto. Sala de sessões, 13 de março de 2013. Em discussão. Cedido. Senhora vereadora presidente, agora eu me dirijo aos presentes, cumprimento todas as autoridades já nominadas e quero fazer um cumprimento especial para as crianças que estão aqui presentes, que hoje começam a ter uma aula de democracia. Conforme foi visto, fui voto vencido na Comissão de Justiça e Redação de Leis, porque sou contrário à alteração da lei municipal já existente. Nesse momento, não vou fazer como fiz anteriormente e pedir o voto dos meus colegas, mas eu vou apenas apresentar as minhas razões porque eu sou contra. Tá? O projeto de lei ele visa modificar uma legislação já existente, de 2008, que trata do nepotismo. À época, em 2008, eu era procurador do município, era advogado da prefeitura, e naquele momento, fazendo o estudo, eu até apresentei para o prefeito, me apresentei para o prefeito em parecer, dizendo que não haveria necessidade de uma lei municipal, porque a própria súmula vinculante ela já descrevia as situações, e qualquer problema que desse nas nomeações, bastava uma denúncia, uma representação, e a justiça ia se manifestar. O artigo 37 da Constituição Federal norteia a administração direta e indireta dos entes federados, balizando nos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, quando do provimento dos servidores públicos para exercício de suas funções, sejam efetivos, comissionados, contratados ou eletivos. Assim, na própria Constituição, encontramos a vedação ao nepotismo, não sendo necessário lei específica proibindo e prevendo as condições que eu configuro. O Supremo Tribunal Federal, que é o órgão judiciário que diz o direito em última instância, então qualquer questão levada ao judiciário vai ser o STF que vai decidir, ele já se pronunciou a respeito de quando houver no ente público, no município de Garuva, por exemplo, a previsão legal expressamente proibindo a nomeação de familiares do agente político na administração pública, estabelecendo, inclusive, outras restrições, além daquelas recomendadas na súmula vinculante. Assim, existirá o dever de não fazer por uma questão de legalidade. Então, havendo a lei municipal mais restritiva, que é o caso do município de Garuva, temos que obedecer à lei.
A palavra nepotismo é de origem latina e, na Idade Média, denominava a autoridade que os sobrinhos, nepostes ou netos, nepos, do Papa, desempenhavam na administração eclesiástica. No serviço público, a palavra foi atribuída à prática de contratações de parentes do membro do poder, quando contratados para empregos temporários, cargos comissionados ou colocados em função gratificada apenas por causa do laço de parentesco. A vedação, e aqui é importante, a vedação ao nepotismo visa a elaboração de uma política pública que privilegia mecanismo de acesso ao serviço público baseado em processos objetivos de aferição de mérito. Então, é a meritocracia. Quem tem condições assume um serviço público. Historicamente, então, a origem da súmula vinculante, em 2005, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução 7, restringiu no âmbito do Poder Judiciário a contratação de parentes das autoridades detentoras de poderes nos órgãos públicos do Judiciário. Então, foi no Judiciário que começou a questão de vedação ao nepotismo, proibindo o nepotismo direto e o indireto. Em seguida, o Conselho Nacional do Ministério Público determinou, por intermédio da resolução, a vedação imposta ao Poder Judiciário. Posteriormente, os ministros do STF julgaram um recurso extraordinário em que o Ministério Público do Rio Grande do Norte contestavam a decisão do Tribunal de Justiça e concluíram que nomeações de natureza política são permitidas, desde que não haja as chamadas contratações cruzadas. E aqui é que está querendo haver alteração. Então, para que o prefeito possa fazer a nomeação de parentes para cargos de secretário. É esse o ponto, um dos pontos dessa nossa alteração. Eu, no meu modo de ver, deixa como está. Vamos chamar secretários aí que tenham competência para trabalhar na pasta. Não quero dizer em hipótese alguma que o prefeito não tenha parente que tenha condições. Já na esfera administrativa, ou seja, para cargos de segundo escalão, é vedado totalmente. E aí, depois dessa decisão do Conselho, depois dessa decisão do Rio Grande do Norte, o STF editou a súmula vinculante. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante ou do servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia e assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública, direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Dessa forma, senhoras e senhores, a fim de buscar a qualidade no serviço público municipal, através do provimento de cargos baseados em processo objetivo de aferição de mérito, é que voto contrariamente ao presente projeto de lei. Em votação, aprovado. Nobre vereadora Helena Chaves. Boa noite, senhora presidente. Boa noite. Boa noite, queridos amigos, nobres pares. Boa noite. E ao povo que vai escutar amanhã à tarde. Gostaria agora, senhora presidente, de falar sobre um assunto que até foi debatido lá no nosso curso, sobre o nepotismo. Um vereador pegou e foi ao plenário e falou sobre isso. Aí ele contou que na cidade onde ele morava, eram tudo conhecido, e lá trabalhavam pessoas que eram meio parente do prefeito, e até compravam em lojas, por causa que era tudo conhecido, né? Aí ele disse, qual é o que tem de problemas sobre isso e quais são a dificuldade que nós temos sobre isso. Daí ele falou assim, tem muitos modos de a gente ver quando vem uma denúncia para a gente, ele falou. Por quê? A gente sabe e tem que entender que em muitos lugares, que é município pequeno, um é tio, outro é sobrinho, outro é casado com a prima, outro é casado... Então não tem como assim, não dá uma liberação para isso. Mas ele disse que tudo isso tem que ser com bom acordo. Porque cada pessoa tem que saber o que é certo e o que é errado. O que isso vem a calhar. Se vai, claro que cada um tem que saber o seu limite de tudo que se pode ser feito. Porque às vezes não é parente, mas não faz um bom trabalho. Às vezes não é parente, mas faz corrupção. Então, muitas coisas que têm que ser vistas. E outra coisa, só sobre, ouvindo as palavras do vereador Otávio, a gente respeita a opinião de todo mundo. Só eu digo uma coisa, votei favorável ao projeto, que a gente tem que dar condições. Cidade pequena,
Eu pergunto, cargo de confiança é contra a lei colocar alguém da família? É. Porque tem pessoas que nem sendo da família não são de confiança. Muito menos um terceiro. Às vezes tem terceiro que é muito mais de confiança do que um da própria família. Mas porque se a pessoa tem confiança num filho, num sobrinho, num cunhado, numa coisa, por que tirar o direito de exercer? Que quem vai responder, igual a vereadora Ilana falou, se fizer alguma coisa errada, vai responder pelo que fez. Nós temos que dar condições. Se vai infringir a lei, é o problema do prefeito que vai colocar. Se vai fazer alguma coisa errada. E se essa pessoa for um bom exemplo, então nós não podemos tirar a oportunidade de dar condições ao trabalho. Respeitamos a opinião de cada um. Não tenho, meu filho, nem minha filha, nenhum deles trabalham na prefeitura, não tenho interesse no projeto, mas na minha opinião eu votei favorável, porque tem que dar condições. Se infringir a lei ou não for a contento da municipalidade, os nossos munícipes estão aí para cobrar dos vereadores e cobrar depois. Obrigado, senhor presidente. Boa noite. Será encaminhado sua indicação. Mas, havendo a destacar, encerro a sessão convidando a todos para a próxima sessão, dia 25 de março. Que Deus cumpra o seu querer em nossas vidas. Obrigada.